painel chamado Esfera Pública, e dele participam os professores Guilherme Neri Aten, que já está ali, logo depois vai falar a professora Laura Martini Bedran, e, por último, o professor João Batista de Abreu Júnior. Muito boa tarde. Eu queria primeiro agradecer a presença de vocês aqui. A apresentação que eu preparei aqui para essa mesa, ela, obviamente, é centrada no meu projeto de pesquisa, na pesquisa que eu venho desenvolvendo aqui na UF, na graduação e na pós. Quer dizer, na verdade, eu bolei um projeto de pesquisa que me serve para as duas coisas e não ter que adaptar muita coisa de uma para outra, né? Que foi uma dúvida que apareceu para quem estava aqui de manhã, essa relação da pós e tal. Eu fiz, então, centrada no meu projeto de pesquisa, dialogando, por um lado, assim, um pouco com o conceito de cotidiano e, por outro lado, com o conceito geral da mesa, quer dizer, com o tema geral dessa mesa, que é a esfera pública. Então, eu fiz a organização dessa apresentação. Os tópicos, eles são os mesmos tópicos do texto que eu apresentei para o futuro livro que a gente vai editar e publicar das pesquisas da gente, do corpo docente do Departamento de Comunicação. Eu faço parte de 2 grupos de pesquisa atualmente aqui na UF, um como professor convidado de um grupo de pesquisa chamado Semiótica e Discurso, SEDI, SEDI, que é liderado pela professora Lúcia Teixeira, que é de Semiótica e do curso de Letras. Lá eu sou um professor convidado e eu tenho o meu grupo de pesquisa particular, que chama Retórica do Consumo, e a gente já está trabalhando em cima de blog e revista, só que nada disso está pronto. Eu só estou dando essa notícia que em breve a gente terá um blog funcionando e com algumas discussões, algumas novidades, etc. Então, o tema da mesa é esfera pública. O meu tema particular do meu projeto de pesquisa é comunicação e consumo, afeto, discurso e semiótica na retórica publicitária. Eu vou passar razoavelmente rápido, porque eu acho que eu gostaria mais de conversar depois com relação às questões do que necessariamente ficar explicando muito cada tópico, não daria tempo. Eu vou, então, passar muito rápido, no máximo fazer comentários muito velozes. Para a introdução do texto, né, em cima do texto que eu fiz, eu chamei de A Questão e o Método, e eu gosto sempre de começar fazendo um contexto mínimo, que é histórico e é social também esse contexto, e eu estou reconhecendo como contexto histórico-social que a gente vive hoje a ideia de um capitalismo semiótico, que ele é tanto cognitivo quanto imaterial. A gente vive no contexto atual, um contexto de excesso e aceleração dos signos do modo de vida capitalista, tanto da produção quanto do consumo de bens, tangíveis quanto intangíveis. O objetivo mesmo da minha pesquisa pessoal, como ela tem um cunho mais crítico do que qualquer outra coisa, eu penso, o objetivo é desnaturalizar determinados signos de consumo, principalmente, porque é relacionado à publicidade, através das 3 hipóteses de pesquisa que eu formulei há algum tempo atrás, e eu venho um pouco usando as 3 hipóteses para me direcionar nos meus estudos. Primeira hipótese, que o discurso publicitário seria uma ilha de sentido. Depois isso vai aparecer mais à frente aqui na apresentação, um pouquinho só um pouquinho mais explicado. O discurso publicitário, então, como uma ilha de sentido. Segunda hipótese, o primado da forma-consumo. E a terceira hipótese, a publicidade como uma máquina de subjetivação capitalística. Basicamente, eu me apoio atualmente em 3 grandes áreas de conhecimento. A análise do discurso, que faz uma relação muito explícita entre discurso e ideologia. Em segundo lugar, a estética, que vai tentar dar conta dos afetos no sentido de afecções, e depois isso, se for o caso, a gente pode até explicar depois, não agora. E a semiótica, com relação ao que ela pode nos ensinar a respeito do funcionamento dos signos. A minha ideia é fazer uma revisão de literatura, eu venho fazendo, das áreas envolvidas, essas áreas envolvidas, o que responderia pela parte argumentativa da pesquisa, e os estudos de casos com anúncios empiricamente investigáveis, né, que dariam um caráter demonstrativo, quer dizer, para unir a argumentação e a demonstração num estudo
minimamente científico, ou que se pretenda assim. E a ideia é a sistematização, né, das etapas dessa pesquisa, na verdade, menos etapas e mais os momentos em que a gente for publicando textos e, se possível, publicar livros que também estão no meu horizonte. No texto que eu apresentei também, que vai estar no livro mais tarde, tem essa ideia de contexto e cotidiano como um outro tópico. E aí a minha questão é como o contexto, quer dizer, a questão de pano de fundo, como o contexto histórico-social dá forma ao cotidiano dos sujeitos e como os discursos publicitários, com seus afetos e signos, participam disso. Estou partindo de uma ideia bastante ampla, claro que eu tenho alguns autores para isso, né, mas depois eu posso explicar, do sujeito entendido não apenas como indivíduo, mas também pensando um sujeito coletivo, mergulhado na vida cotidiana. E aí, por uma pedagogia do consumo, a publicidade nos ensina, percebeu a malandragem do G escondido ali entre parênteses? Ensigna, ensinar como sinônimo de ensignar, tipo, produzir um signo, produzir um processo semiótico aí. Então, por uma pedagogia do consumo, a publicidade nos ensina ou nos ensigna os valores da sociedade produtivista e consumista. Outra ideia também que tem a ver com contexto, a relação do contexto histórico-social com o cotidiano, é a flexibilização das práticas de produção e consumo e da correlativa flexibilização das subjetividades referentes. E talvez ensaiando aqui uma consequência, pensando algum efeito disso, a indiferenciação entre a produção de riqueza e a produção de si. Quer dizer, o sujeito, enquanto produz a si mesmo, enquanto produz a sua própria subjetividade, resumidamente, enquanto ele vive e se prepara para continuar vivendo e continua se preparando para viver e estar no mundo e habitar o mundo, isso hoje cada vez mais está se tornando indistinguível de produzir riquezas. O sujeito investe primeiro, ou ao mesmo tempo, na sua subjetividade, para em seguida investir no mundo do trabalho a sua subjetividade. Então, produção de riqueza e produção de si estão perigosamente indiferenciadas cada vez mais. Novas formas de produzir e de consumir, novas subjetividades com seus processos de sujeição e de resistência. Obviamente que a gente tem que pensar nesses dois lados, não apenas da sujeição ou das formas de dominação mais explícitas. Num outro tópico do meu texto, a ideia de a relação entre a publicidade e como ela produziria sentido, né? E aí, alguns tópicos. Até o momento, a vitória do capitalismo seria essa. Até o momento, eu disse. Devia ter sublinhado, corpo 18, negrito. Quase todas as práticas sociais e discursivas tomam a vida cotidiana como um dado. Suspender essa crença é a tarefa intelectual necessária. Tomar a vida como um dado é um grande perigo para todos nós que estamos aí na vida, né, vivendo, imersos, mergulhados no cotidiano. E eu acho importante, de repente, como eu estou vendo que tem muitos alunos aqui dos primeiros períodos, é legal também parar para pensar nisso. A vida é do jeito que é, mas isso não significa que ela precisa continuar sendo do jeito que é. Nesse sentido, a gente pode pensar que o que está aí no mundo não é exatamente o que está dado e será dado, porque, na verdade, a gente continua reproduzindo, ou não, mas, em geral, reproduzindo, ou não, ficou meio Caetano, né? Mas continua reproduzindo, ou não, determinados procedimentos, determinados hábitos de pensamento, determinados hábitos de consumo, hábitos de trabalho e daí em diante. Então, eu acho que a gente precisa não tomar o mundo como um dado. Ele é um construto, ele é construído socialmente, simbolicamente, psiquicamente, e daí vai. Então, é um pouquinho esse cuidado que os estudos do consumo, principalmente nessa vertente que a gente viu, que a gente vem estudando coletivamente, né, no nosso grupo aqui de professores, a partir principalmente de uma vertente que vai de Lukács, que vem de uma tradição marxiana, mas que depois vai dar em Agnes Heller, que é uma historiadora muito importante, que vai pensar a ideia do cotidiano. Eu gostei muito dessa perspectiva, achei interessante de pensar o homem mergulhado no cotidiano e tendo que suspender isso de vez em quando como sendo uma tarefa fácil. Pensar não é uma coisa que você faz assim, tipo, acordou de manhã e sai pensando. Pensar exige um esforço, exige uma violência que você faça contra si mesmo, suas crenças e o mundo. Aí eu
minimamente explico, muito rapidamente, aquelas 3 hipóteses que eu falei há pouco na introdução, né? A ilha de sentido. A proliferação de referências no mundo. O mundo não tem mais uma única referência que nos aponte qual é o bom caminho a seguir. Então, isso significaria uma proliferação abundante, uma abundância de referências. E uma das consequências da proliferação das referências é a crise das referências. Quer dizer, afinal de contas, se eu tenho tanta referência, eu não tenho referência nenhuma. Nenhuma delas me garante que seja melhor do que a outra, etc. Então, a ideia da proliferação das referências é que um dos efeitos dela é a crise do sentido. Eu gosto de pensar também numa guerra semiótica pela percepção, e aí eu já estou me aproximando mais especificamente da linguagem publicitária, que é o meu grande objeto de interesse. A guerra semiótica pela percepção, pelo afeto e pela adesão do consumidor a determinadas marcas, etc. A gente tem estudos como o de Kevin Roberts, por exemplo, que tem um livro chamado Love Marks, que significa como as marcas querem ser amadas, é mais isso do que como elas querem ser escolhidas para serem compradas, né? Já foi essa época. Os discursos publicitários das marcas seriam coesos em si mesmos, quer dizer, uma coesão interna, e coerentes com o mundo e com os valores que já são vigentes na própria sociedade. Então, cada discurso publicitário ele tem que se fazer coeso e coerente para se tornar, então, uma ilha de sentido diante do caos de referências perdidas e inseguras e incertas que estão em torno de cada ilha de sentido. Discursos religiosos também são, em grande medida, ilhas de sentido, porque, por serem coerentes e coesos em si mesmos, eles parecem ser portos seguros, né? Um espasmo de certeza ou de garantia, né? Quer dizer, é mais um efeito de sentido, de certeza, do que uma certeza. A forma consumo, minha segunda hipótese. A socialização via consumo, isso não é novidade, não estou trazendo nenhuma novidade, tem trocentos autores que já trabalham nessa linha há algumas décadas, mas eu estou meio que traduzindo isso, chamando de forma consumo. A socialização via consumo. Viver e consumir tornando-se também indistinguíveis. Depois isso também pode ser que apareça mais à frente numa questão, não sei. Entre o massivo e o hipersegmentado. A minha ideia é a seguinte, eu olho com muita desconfiança todas as pesquisas que são feitas hoje, principalmente em comunicação, as de linhagem mais pós-moderna, que afirmam o seguinte. Principalmente a pós-moderna mais cibercultural, né? Que afirma muito assim, olha, vamos esquecer a sociedade de massas e vamos pensar que a gente agora é uma sociedade hipersegmentada. Pensando nessa distinção, eu mais ou menos tenho essa hipótese da forma consumo. Os conteúdos do que cada um de nós elege para consumir, os conteúdos são cada vez mais hipersegmentados. Cada um de nós tem a sua biblioteca particular ou a sua biblioteca de música particular. Os conteúdos são hipersegmentados. Mas ainda participamos de uma sociedade que se socializa via consumo. O ato de consumir, na minha pesquisa, é mais importante do que os objetos elencados para serem consumidos. Esses vão variar para o resto da vida. Isso não é o problema. O problema é o modo de existir no mundo através do consumo. Então, entre o massivo e o hipersegmentado, é pensar um entrelugar entre esses dois, ou um ponto de contato entre os dois e não um contra o outro. E, para mim, a ideia de cauda longa, na verdade, acaba reafirmando a minha hipótese de pesquisa de que, por mais que você tenha segmentação, na totalidade você tem ainda uma sociedade que massivamente consome. A última hipótese, aqui um pouquinho mais explicada, a publicidade como máquina de subjetivação capitalística. A ideia é de que o sujeito não nasce pronto, isso aí a gente já vem trabalhando há muito tempo nas ciências humanas e sociais, né? Mas que é um pouco a produção do gosto pelo modo de vida do capitalismo, do produtivismo-consumismo, né? A reprodução das formas de produção e de consumo, e é uma coisa que me interessa bastante, uma ontologia política do novo ser social. Seu modo de ser como expressão da natureza capitalista. Natureza aqui tem que ser entre aspas, né? Não é natureza. Capitalista, consumista da atualidade. Um outro tópico é o discurso, a partir dos conceitos de afeto e de signo. E aí eu vou minimamente falar de estética, análise do discurso e semiótica, que eu falei lá na introdução. Da filosofia e da estética, a ideia de que a modernidade traz uma concepção de estética como estetologia. O Mário Perniola é um bom autor porque ele tem esse conceito. A estética não é uma teoria do belo que está no quadro. A estética, para a minha pesquisa, é uma teoria das sensações, a estetologia, como chama o Perniola. Mediação entre o sujeito e o mundo, só que submetida à história, historicizadamente.
As potências são, pelo menos, duas, de ser afetado pelo mundo e de afetar o mundo. Isso é um conceito do Spinoza do século XVII. Aí eu peguei um trechinho pequeno do Terry Eagleton, que eu acho um cara muito interessante, que ele diz assim: a estética nasceu como um discurso sobre o corpo. Em sua formulação original pelo filósofo alemão Alexander Baumgarten, o termo não se refere primeiramente à arte, mas, como conceito grego aesthesis, a toda a região da percepção e sensação humanas, em contraste com o domínio mais rarefeito do pensamento conceitual. A minha ideia, o que a estética, nesse sentido de estetologia, pode me ajudar a entender a linguagem publicitária, é a capacidade que todos nós temos de sermos afetados pelos discursos publicitários, pela linguagem publicitária. Nós somos um pouco preparados para esses discursos e um pouco gostamos disso. Da análise do discurso me interessam questões como posições ideológicas que os sujeitos discursivos, cada um de nós, posições ideológicas que os sujeitos assumem. Essa é uma ideia que é bem trabalhada pelo Michel Pechet. A ideia de uma nova ordem mundial do discurso, não é só uma nova ordem mundial da política, essa é uma ideia do Norman Fairclough, da análise, chamada análise crítica do discurso. E o conceito de ethos discursivo, do Dominique Manguenot, também é muito produtivo para pensar a linguagem publicitária, porque a ideia de ethos ele está retomando da retórica clássica, que é sistematizada pelo Aristóteles, que diferencia logos, ethos e patos, mas aqui, a partir de então, ethos é a imagem de si que um locutor, aquele que está produzindo o discurso diante de vocês, a imagem de si que um locutor tenta produzir durante o ato de anunciar o seu discurso. Então, a ideia é do ethos como uma imagem de si, em parte produzida pelo locutor e, em parte, interpretada pelo auditório que está recebendo esse discurso. Há uma negociação simbólica aí. Das semióticas, eu penso um pouco a partir das semióticas do discurso, que tem a ver com a minha inserção lá no SED, no grupo da Lúcia Teixeira. Basicamente, do Grey Mais, a ideia dele de esquema narrativo, que trabalha com vários personagens, lugares, não é bem isso, mas eu estou resumindo muito. Seria vários personagens de um esquema narrativo mais ou menos básico. Por exemplo, o protagonista é o mocinho do anúncio. Ele lança mão de um adjuvante, que é o creme dental, a pasta de dente, para combater um antagonista, que é o mau hálito, e assim atingir o seu objetivo, que é a mocinha. Estou dando um exemplo só, tá? De um esquema narrativo, de uma semiótica do discurso. Isso já está formulado pelo Grey Mais, mas também a ideia dele de um quadrado semiótico, que vai ter um pezinho lá na linguística do Saussure, se for o caso, depois alguém quiser uma referência mais específica. E da semiótica tensiva, que a Renata Mancini falou ontem, aliás, ela também faz parte do grupo da Lúcia Teixeira, junto comigo, lá, tal, de semiótica, do esquema tensivo, da semiótica tensiva, semiótica francesa, que está sendo feita e refeita hoje na França, o Zilberberg e o Fontanille, que trabalha com uma semiótica das velocidades, das acelerações, das desacelerações, das intensidades, das extensidades, e daí vai. Depois... Aí, finalmente, uma questão da esfera pública. Eu estou indo meio rápido, também não falta muito, não. Já estou, acho que no penúltimo, antepenúltimo slide. A questão da esfera pública. Eu fiz minimamente um roteiro muito rápido aqui, de uma espécie de resuminho, tão curto quanto problemático, claro, do conceito de esfera pública, mas a partir de um diálogo entre a ética e o cotidiano, a necessidade, já falei, da suspensão e do ultrapassamento do senso comum, e a crítica sistematizada, ou sistemática, aos afetos e signos circulantes, por um lado. Aí, a genealogia da ideia de esfera pública. Primeiro, como espaço público, por demais ainda local e territorial. Na Ágora grega, a praça pública grega, onde vai surgir a polis, quer dizer, a partir de onde a polis, a cidade grega, vai surgir, e na Ágora, onde os cidadãos, os izoi, os cidadãos gregos vão discutir assuntos de interesse de toda a polis e, portanto, assuntos políticos. Né? O espaço público grego é a Ágora, essa praça pública, e ali a palavra surge, a palavra, através do conceito grego de logos, vai surgir como instrumento de poder e também... não mais a prova de força, né? O sujeito não ganha um debate na marra, ele ganha pelo bom uso do logos, ou da palavra, como instrumento político. E a exigência de publicização.
todas as ideias devem ser tornadas públicas, as decisões públicas, e, num segundo momento, na Grécia, vão ser tornadas escritas, porque aí vale o que está escrito, e não a vontade de um maluco que, de repente, mudou de ideia, e daí vai. Então, eu boto ali um primeiro momento interessante para pensar a ideia de esfera pública. Num segundo momento, já na virada ali entre Renascimento e início da modernidade, a esfera pública da primeira modernidade, como eu estou chamando genericamente, uma relativa politização que vai de Gutenberg, o criador da prensa gráfica de tipos móveis de metal, no século XV, ali em meados do século XV, até Lutero no início do século XVI, 1517, quando ele vai começar, né, o movimento da Reforma, até o conceito de opinião pública que surge oficialmente no século XVIII. Quer dizer, como conceito que surge, né? No século XIX, a esfera pública na segunda modernidade, a relativa despolitização, isso é um trabalho do Habermas, uma relativa despolitização, principalmente por conta também de uma progressiva mercantilização dos meios de comunicação, das mídias, e a crise daquele modelo tradicional politizado de esfera pública, né? A esfera pública contemporânea, entre os séculos 20 e 21, final do 20 e 21, uma mediatização das dimensões coletiva e individual, que pode parecer um problema, uma indiferenciação entre o privado e o público, isso pode ser um problema, mas também surge nessa esfera pública contemporânea o conceito de ciberpolítica, quer dizer, ciberativismos e formas de ativismo político, isso é o panorama da esfera pública contemporânea, em que você tem novas maneiras de participar da esfera pública, né? Não apenas como um receptor, mas também produzindo conteúdos, críticas, comentários, etc. Eu acho que isso pode ser uma coisa boa para a esfera pública contemporânea. Quer dizer, para não ficar falando só dos problemas, né? E as condições materiais ou econômicas e imateriais ou subjetivas de participar da reconstrução cotidiana da esfera pública. Fazendo uma conexão mais específica, que já é o último ponto daqui, da gente, a publicidade e seu modo de participação e reconstrução de uma esfera pública, é preciso pensar isso. Eu, obviamente, não fiz ainda uma pesquisa especificamente sobre... nunca fiz uma pesquisa específica sobre a publicidade e a esfera pública. Eu estou mais ou menos tentando apontar uma possibilidade de pesquisa. Quer dizer, como é que a publicidade, de certa maneira, ajuda a reconstruir a esfera pública, em alguma medida desconstruir a esfera pública, em outra medida revitalizar. Isso eu não sei como é que se poderia pensar. Fica em aberto, pelo menos na minha cabeça nesse momento. E a ideia de um consumidor versus o cidadão, segundo Edward Bernays, APUD, né, citado por André Gorz, nesse livro muito legal chamado O Imaterial. Eu já vou falar rapidamente do Bernays, muito rapidamente. E o Stuart Ewing, sei lá como é que fala o nome desse cara, segundo o Armand Matelar, num livrinho dele chamado La Publicidade. O Matelar tem um livrinho chamado La Publicidade, que é muito legal, e ele lá tem um pequenino microcapítulo mesmo, assim, pequenininho, tem, sei lá, 3 páginas, sobre a esfera pública, sobre a ideia de espaço público, pensando a partir da publicidade. Ele deu uns apontamentos bons. A ideia de que o consumidor é produzido. Você não encontra o consumidor ali, não está dado também. É uma instância que se produz. É um ator social que deve ser tão produzido quanto o contexto. Quanto tempo eu tenho? Nada? 0? Tá bom. O espaço público... Então, é o último slide. O espaço público moderno mediatizado desde seu início, segundo Briggs e Burke, e agora atravessado pelas estratégias de marketing e publicidade, segundo Andrew Wernick. Esse cara é muito legal, depois eu falo, me perguntem sobre ele, por favor. Funcionaria segundo Laufer e Paradise, APUD e Matelar, citados por Matelar, como os antigos sofismas gregos. Quer dizer, ficou bem perdido, né? O espaço público moderno, mediatizado, atravessado pela lógica publicitária. Volta lá. Funcionaria como os antigos sofismas gregos. 2 pontos. Regidos pelo empirismo como método, pela retórica como meio e pelo pragmatismo como finalidade. Eu gostaria muito depois de... Me perguntem sobre o Bernays. Ele era sobrinho do Freud, um gênio a serviço do mal. Eu preciso que vocês me perguntem sobre o Bernays. Bernays, por favor, tá? Obrigado! Legal. Bom, diálogos urbanos, né? Eu vou propor aqui, né, um pouco...
Ontem eu fiquei pensando, né, esse início aqui, né, dessa proposta, parece que eu estou juntando a minha pesquisa de mestrado com a minha pesquisa de doutorado, porque eu fiz mestrado em artes visuais e fiz uma abordagem sobre inventividade do espaço urbano, e no doutorado fiz, né, em comunicação, com a abordagem sobre comunicação urbana e específica, mídia exterior, né, na cidade, focado Rio de Janeiro, né? Então, essa coisa assim bem, né, delimitada, tá? E aí, então, eu vou tentar mostrar aqui para vocês essa questão do espaço urbano que eu venho propor como a cidade, né, como um espaço o formato dela, um formato que contém uma dualidade que, ao mesmo tempo, né, nos seduz, também nos afasta, e, em cima disso, né, uma linguagem possível de comunicação. Bom, começo já com um autor até polêmico, né, o Canclini, mas ele tem uma frase que eu acho muito interessante no que diz respeito a essa questão, né, dessa possibilidade de se imaginar e narrar, narrativa, que, enfim, o lugar da cidade como um lugar onde é possível, né, se imaginar, né, e produzir narrativas. Então, eu recolhi essa frase como uma questão que eu posso, a partir disso, desenvolver esse pensamento que eu quero mostrar para vocês, né? Se a gente pensar, né, o que são, né, os espaços, né, da cidade, dos grandes centros hoje em dia, né, essa questão da dualidade que nos seduz, que nos repele, são espaços, né, com misturas múltiplas, né, de culturais, os grandes centros urbanos, né? Estou falando dos grandes centros urbanos que recebem, né, junto com todo esse aglomerado de pessoas que vêm à cidade, que circulam pela cidade, também as informações múltiplas culturais. É lógico que isso contém também um caráter, né, conflitante dentro dessa questão, tá? Porém, isso dá um aspecto de cultura, né, híbrida e possibilidade, né, de intercâmbios que parecem assim, né, interessantes dentro dessa abordagem sobre possibilidade de linguagens urbanas. Para perceber um pouco essa razão, né, essa razão contemporânea desse espaço, dessa cidade que pode oprimir e também pode seduzir, eu busco aqui a questão da cidade moderna, dessa formação da cidade moderna, que parece bem esclarecedora sobre o que foi essa mudança. Lógico que não é de um dia para o outro, mas ela é bem localizada ali no século XIX, quando a reformulação, isso das grandes cidades na Europa, né, um modelo que a gente vai copiar aqui no Brasil depois, né, no século XX, com reformulação do Rio de Janeiro, as cidades parece que elas tiveram que ser remodeladas para abrigar esse fluxo maior, tanto de pessoas como de tráfego, né, de transportes, né, circulação de público e mercadorias, e aí toda essa consolidação de uma sociedade, né, de consumo na cidade. Então, a cidade moderna, para poder, né, funcionar, ela acaba, né, retirando, né, como assim, o corpo, né, há uma agressão ao corpo, ao humano. É como se ela retirasse o homem para inserir a máquina. E é lógico que isso causa um certo transtorno, né, na percepção, à medida que nós, né, somos todos, né, o cotidiano, né, a cidade é o cotidiano por onde se passa, por onde se percebe, né? Então, o que eu coloco é que, muito mais, né, do que fluxos, do que organizar fluxos, né, uma arquitetura para o não caos, ela organizou também um modelo, né, urbanidades, gerou urbanidades que vão se espalhar por diversas outras questões, né? E a comunicação? E a comunicação nessa questão, né? E aí entra, então, o nosso tema, né, o meu como pesquisadora, né? A gente vai ver que a arte e as aplicações da arte, da indústria, né? Aí
localizado lá século XIX. Aqui, no caso, é uma imagem recolhida já do Rio de Janeiro, do início do século, em 1906. Mas, né, no século XIX, em Paris, a gente vai ver que vai haver uma reformulação. A comunicação invade esse cotidiano, né, do urbano com criações, com invenções que passam a fazer parte desse cotidiano, né, como foi o folhetim, a importância do folhetim dentro, né, dos periódicos, a alegria dos cartazes, né, a alegria, sedução e polêmica já, né, nos cartazes comerciais de rua, produzidos com muita arte por Jules Cherret em litogravura, e mesmo Toulouse-Lautrec, né, e vários novos suportes, né, os cartões postais, enfim, a sedução das revistas, todo o glamour das revistas. Então, a gente vai ver que a arte e a indústria gráfica, eu estou falando da comunicação urbana ali, né, que circula, né? E aí, se a gente for, né, fazer esse olhar aqui para o Brasil, Rio de Janeiro, a gente vai ver que isso também vai acontecer, só que no século XX, né, no início do século XX, com a capital do Rio de Janeiro sendo remodelada aos moldes, né, da capital, né, da França, com as grandes avenidas, né, passando a pertencer à cidade, passando a ser o consumo, não somente, né, de objetos que passam, mercadorias que circulam, mas o consumo do olhar, os bares, né? A cidade passa a ser também uma novidade para o olhar. Então, a cidade, a gente já vê isso, dessa experiência sensorial. A cidade perpassa por nós, né? Então, eu falo disso por uma questão da linguagem, né, do urbano. Aqui algumas imagens recolhidas, né, localizadas do Rio de Janeiro, aí da questão específica da publicidade, né, digamos, né, na rua. Então, a gente tem já as vitrines ornamentadas, né, então, toda aquela coisa, as panelas, né, penduradas, os produtos pendurados nesse formato de loja. Lógico que nem todas, né, mas as que podiam já cedendo lugar a uma vitrine ornamentada, com a Nestlé já se formando como marca. Então, isso a gente está, né, em 1910, no início do século, né? Os homens sanduíche, as placas, né, os homens carregadores de placa, e a gente vê muito isso hoje com o cerco que se faz à mídia exterior, na publicidade, né, política, né, na propaganda política, nas campanhas, como a gente vê hoje em dia, a questão do provisório, do transitório, né, de um cerco que se faz à mídia exterior hoje em dia. Então, eu trouxe isso aqui do antigo para a gente perceber que, já nessa época, a linguagem da publicidade de rua era, né, uma linguagem de apropriação dos espaços da cidade. Então, havia essa questão e havia também já uma polêmica introduzida sobre essa questão do público, do privado, do olhar, que eu não quero ver uma propaganda, né? Então, essas questões já vêm lá do início dessa coisa da esfera pública, né? Como um espaço sendo nomeado, né? a não público, né? Ao comércio, questões desse tipo. Então, a cidade, o que é hoje? A gente vê o quê? Uma exacerbação do que foi essa potência, né? Essa possibilidade do moderno de 100 anos atrás, né? E a publicidade hoje, a mídia exterior, ela né, se ela era invasiva, hoje, né, ela ocupa, né, espaços assim privilegiados de exposição, né? Ela se apropria, são vários os formatos, né? Ela é nomeada institucionalmente como mobiliário urbano. Semana passada, até lembrando aqui a lei Cidade Limpa, né, de São Paulo, em 2007, que baniu praticamente, né, a mídia exterior, né? Isso depois até a gente fala mais, né, sobre isso, que é interessante. E a semana passada, no Rio de Janeiro, né, foram liberados mais suportes para exposição de mídia exterior, como lixeiras, enfim, ampliando a possibilidade legal da publicidade na rua. É lógico que isso aí gera polêmica, né? Gera uma polêmica muito grande. E
uma polêmica sem fim. E é interessante que a própria prefeitura, que ela que, né, que vai, né, fiscalizar, né, uma publicidade que é como faz, né, hoje muito, né, irregular, ela mesma, né, isso é irregular, né, colocar a publicidade no ponto zero de um túnel é irregular. Então, a própria prefeitura, né, ela mesma coloca. Então, é uma questão muito polêmica mesmo em torno da mídia exterior, né? Bom, a publicidade hoje, para completar, né, ela ocupa lugares privilegiados de exposição, né, em penas gigantescas de prédio, faz uso, né, de uma tecnologia avançada, né, reprodução, enfim, fotográfica. Os profissionais que trabalham, né, são técnicos, né, que utilizam também a arte, são artistas, são fotógrafos, são diagramadores, designers, programadores visuais, né, redatores excelentes da publicidade, enfim. Ela lida com profissionais com muito, né, que tem muita informação de produzir um cartaz que pode ser considerado poética urbana, por um lado, e poluição visual, por outros. Isso porque nós estamos num espaço público, onde vários públicos circulam. Tá? Essa coisa multifacetada, né? As tecnologias, até uma barca pode se transformar em um cartaz ambulante. Né? Na verdade, isso é a essência daquele cartaz, né, localizado lá no século XIX, que se torna um cartaz ambulante dentro da cidade. Bom, tem uma autora, né, Naomi, né, Campbell, que ela tem uma obra, né, No Logo. E ela, então, né, enfim, é uma obra, né, grande, né, mas ela coloca ali de uma forma muito contundente a questão, né, de que nós estamos, né, as ruas, os espaços públicos, né, a todo momento, né, as pessoas não têm nem direito de resposta, elas são, né, use isso, coma aquilo, vá por ali, venha por cá, né, ela diz que as pessoas deveriam ter o direito de responder a essas mensagens emitidas né, com tanto vigor, né, no dia a dia. E ela propõe, então, uma cidade sem marcas. Né? Naomi Campbell propõe essa cidade sem marcas. Naomi Klein, não é a Naomi Campbell, não, a Naomi Klein. Não vai propor uma cidade sem marcas. Né? Ela vende marcas. Né? Mas... E ela propõe, né, os Adbusters, né, os caçadores de fantasmas, caçadores de anúncios, ela propõe um resgate às ruas. Não ela comenta sobre movimentos, né, Reclaim the Streets, né, que as pessoas deveriam se mobilizar e resgatar a rua. Né, um resgate à rua. Está acabando já? Ah, meu Deus! Então, vamos lá. Então, daqui é um exemplo, né, de linguagens, né? Linguagens, digamos, desse resgate às ruas, mas aí localizado aqui no Brasil, apesar desse, né, o Decapitator, né, ali ele corta as cabeças, é um artista inglês, e ele veio a São Paulo ano passado, então ele faz interferências, né, em imagens, ele corta as cabeças de todo mundo, e isso às vezes fica, né, ele vai madrugada, né, ele faz um trabalho, né, na surdina, para poder interferir, né? Enfim, é uma interferência urbana, né, esse tipo de linguagem. Aqui também, né, não penso, não existo, só assisto. Esse é um artista que usa Gago, né, como o pseudônimo dele também, ninguém conhece exatamente, né? Fez esse stencil pela cidade do Rio de Janeiro. Esse atual está lá nos pilastras, né, da Praça 15, querendo lembrar que não se esqueçam da escravidão. Né, a Praça 15, um lugar que foi, né, enfim, o Paço ali, né, um espaço de muita, né, muita dor também, de muito sofrimento. Então, esse atualmente, né, é novo, está lá,
essas pilastras foram recobertas, né, por essa imagem desse homem negro que se repete, 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 repete. Então, a coisa da repetição também é uma linguagem muito importante dentro da comunicação urbana. Bom, bueiros ornamentados, né, são dois artistas de São Paulo que, né, querem... Os bueiros são muito feios, então vamos colocar os bueiros legais pela cidade. É lógico que isso tudo tem uma proposta maior, né, de reflexão. O bueiro é o que entope, né? O bueiro é aquele que, em São Paulo, né, um transtorno que a água não escoa. Então, objetos de reflexão. O próprio grafite, né, que na década de 60 ele vem como um movimento nas ruas, né, de luta, né, de resistência, enfim. Ele acaba, né, aquele lá em cima é um grafite dos Gêmeos, né, que já um grafite já exportado, né, a qual já até há pouco tempo teve, há 2 anos, a exposição aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, o grafite vai para dentro vira obra de arte, né, e realmente, né, uma empena dessa. Uma empena que era apropriada pela comunicação publicitária, ela acaba sendo apropriada pela linguagem da arte, né? Bom, então, para terminar, eu procurei mostrar, né, que o que me parece é que havia uma linguagem de comunicação urbana localizada para a publicidade, né? E aí... parece que a publicidade, né, com tanta força, falando para todos, podendo falar, podendo ser colocada, né, na rua, né, as pessoas também querem falar. Então, se apropriam dessa linguagem de comunicação urbana muito bem desenvolvida, que eu acho que a polêmica vai sempre existir em torno de tudo que se coloca na rua. Parece que isso aí faz parte do elemento, porque olhar um cartaz, né, olhar uma intervenção é algo que causa surpresa, então ela tem que ser colocada num lugar, né, em que vai atrapalhar esse olhar da intimidade, enfim, depois até a gente pode falar mais sobre isso, porque o tempo não dá. Me parece que há aí uma interlocução de linguagens, né? A própria publicidade... ela também não quer mais ficar encastelada no lugar datado para a publicidade, porque esse lugar acaba sendo um lugar não visto, porque ele é o lugar da publicidade na rua. Então, as ações de guerrilha, e aí eu fecho, né, com essa questão, eu acho que as ações de guerrilha, elas apontam para essa linguagem urbana de comunicação mídia exterior renovada. Há uma teatralização, né? Então, uma linguagem o usuário, né? O receptor, né? Ele é envolvido em uma teatralização bem-humorada, lembrando aqui o pit stop da Shell, onde os carros paravam no trânsito e havia, né, uma equipe simulando que o seu carro era um carro de Fórmula 1, promovendo, né, o apoio da Shell à Ferrari, né? Então, é uma teatralização. Isso tem um caráter de provisório, de transitório, né? E de muito impacto, que, de repente, soluciona um pouco a crise do espaço urbano. É isso. Então, e para fechar, né, que essa linguagem de comunicação do cartaz me parece que foi absorvida pela população, né, absorvida pelos artistas, com esse forte poder de comunicação de vários canais da sociedade, e não como um mero suporte de comunicação publicitária. Tá? É isso. Bom, boa tarde a todos. Essa é a terceira, vocês já devem estar um pouco cansados já. E eu vou falar sobre rádio. Essa coisa velha, né, que é do tempo dos avós, né, do tempo do tesouro da juventude, como a Denise citou, né? Perdeu. Rádio você não volta, rádio você agora só na reprise. Esse projeto, na realidade, ele tem 3 anos. É um projeto que começa a partir de uma ideia da professora Cida Golim, que é uma professora de rádio também, rádio e jornalismo cultural,
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um dia, coisa mais ou menos há 4 anos, ela me mandou um projeto dela, um anteprojeto, sobre o resgate da memória do rádio, dos tempos áureos do rádio, que corresponde aos anos 40 e 50, a partir da coleta de depoimentos de ouvintes septuagenários, ouvintes com mais de 70 anos. Para que eu lesse, avaliasse, e eu me interessei muito pelo projeto. Gostei muito da ideia, abracei a ideia, propus que a gente fizesse um trabalho conjunto, eu aqui em Niterói, Rio de Janeiro, São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e ela na região metropolitana de Porto Alegre. Para surpresa minha, ela acabou desistindo do projeto, e eu fiquei sozinho com o projeto aqui no Rio. O projeto de Porto Alegre ficou adormecido, ela partiu para uma outra carreira, uma outra linha na área de jornalismo cultural. Como é que funciona esse trabalho? Esse trabalho tem direito, a gente conta com uma bolsista, que é a Júlia Bertolini, do 7º período de jornalismo. Ele já vai para o 3º ano, que tem uma bolsa do PIBIC, né, um projeto de iniciação científica, e a gente recolhe depoimentos de pessoas com mais de 70 anos, que ouvem rádio ou ouviram rádio no período áureo, né, que é esse que eu citei, dos anos 40, anos 50. E por que isso? Quando a gente faz pesquisa com material impresso, a gente tem uma série de recursos, porque há acervos que estão relativamente catalogados e organizados. Né? Quer dizer, se você for fazer uma pesquisa com jornais ou revistas, você tem a Biblioteca Nacional, né? Você tem alguma coisa dos arquivos das bibliotecas regionais, acervos caseiros, acervos particulares ou de instituições, você tem um material significativo. Claro que não chega aos pés das universidades norte-americanas e europeias, mas a gente ainda tem um material. Nos meios audiovisuais, não. Só para vocês terem uma ideia, se a gente fosse contar hoje a história da televisão brasileira, tá? Seria impossível contar essa história com imagens sem recorrer ao SEDOC da TV Globo. O que a gente tem, na realidade, é uma privatização da memória audiovisual do Brasil. Tá? Não há acervos públicos que sejam, não vou dizer de qualidade, há acervos de qualidade, mas que sejam acervos que esgotem as várias fases da televisão brasileira. O melhor acervo que a gente tem de televisão é o da Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo, que tem um bom acervo do material da TV Tupi, da TV Excelsior, que pegou fogo há 10 anos. Quer dizer, então, é o que sobrou, né, do incêndio, os salvos do incêndio. Ainda assim, é o melhor acervo. No Rio de Janeiro, a gente tem muito pouca coisa. Bom, se a gente tem pouca coisa da televisão, que tem 60 anos, está fazendo 60 anos agora, em setembro, né, que é a criação da TV Tupi, em setembro de 1950, em São Paulo, o que se dirá, então, do rádio? Muito menos, muito menos. Né? E se a gente for contar a história do Brasil nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, fica muito difícil, sobretudo a história da população de baixa renda, né, a história dos pobres, fica muito difícil a gente ignorar o rádio. Porque o rádio é o primeiro elemento, a primeira tentativa bem-sucedida de uma identidade nacional. É a primeira vez que você consegue fazer com que determinado tipo de conteúdo, de produção, ganhe uma dimensão que vá do Rio de Janeiro ou de São Paulo até os pontos mais distantes do país. Né? Então, é um primeiro projeto bem-sucedido de identidade nacional num país de dimensões continentais como o nosso. Segundo, é o primeiro meio de comunicação que vence uma barreira terrível, que é a barreira do poder aquisitivo, que é a barreira da instrução, porque é um veículo que alcança o analfabeto. É o primeiro veículo, né, que alcança o analfabeto, que faz com que o analfabeto se insira, né, no mundo da informação. Tá. Só esses dois fatores já seriam suficientes para justificar o trabalho. Mas a gente tem mais coisa. Quer dizer, a gente tem uma informação, a gente quer saber, quer confirmar
que é levantar dados que mostrem o papel que o rádio desempenhou na formação de mentalidade desses brasileiros que têm hoje mais de 70 anos. Né? Um Brasil que era um Brasil rural. Né? Em 1930, 80% da população brasileira morava no campo e apenas 20% moravam na cidade. A gente, quando está aqui, perde... Ah, sim. Perfeito. Ok, já deu problema? Bom. Tem aí, vocês acabaram de ler um slide. Não, tudo bem, pode voltar, não precisa voltar, não. Acabaram de ver uma referência a um provérbio moçambicano, né, que diz que toda vez que morre um velho na aldeia, perde-se uma biblioteca. E é justamente para evitar que essas bibliotecas se percam, né, não apenas em Moçambique, mas em todos os países de língua portuguesa, que a gente tem essa ideia de recuperar, né, de recolher esses depoimentos. Tá? É importante lembrar que muitas dessas pessoas que moravam no campo, e a gente está trabalhando com uma fase caracterizada pelo processo migratório, né? Anos 40, anos 50, você tem muita gente que sai do Nordeste, que sai de Minas Gerais, que sai do sul do país e vem para os grandes centros, porque é um processo de implantação do capitalismo no meio rural. Essas pessoas são praticamente expulsas, né, do campo em busca de novas oportunidades no meio urbano. A primeira visão de mundo que essas pessoas têm sobre a cidade é transmitida pelo rádio. Né? É o rádio que apresenta a essas pessoas o que são os pontos chiques do Rio de Janeiro, o que são os grandes produtos de higiene pessoal, perfumaria, os grandes artistas, as modas, né? Tudo isso é apresentado através do rádio. Bom, mas como é que a gente desenvolve esse trabalho? A gente tem alguns referenciais de análise. Tá? O primeiro referencial de análise, é a questão do tempo. Tá? O que é o tempo? Né? O tempo é apenas essa divisão que a gente tem do relógio, um dia com 24 horas, uma hora com 60 minutos? Não. Né? O tempo, na realidade, é uma construção. Né? Você constrói o tempo. Né? E, por ser uma construção, ele tem um grande ingrediente particular. Quer dizer, cada um tem o seu tempo. Cada um é capaz de ter a sua própria ideia de tempo. Eu me lembro muito embora eu tenha nascido no Rio de Janeiro, a minha família é do interior, eu me lembro que na pequena comunidade lá de Minas Gerais, aqui na zona da Mata do Rio, nos anos 60, não chega a ser um município, né, um distrito de Ubá, chamado Diamante, ele havia 3 passagens de trem. Né? O trem passava às 7 horas da manhã, passava ao meio-dia e depois passava às 7 da noite. Os 7 da manhã e 7 da noite era o trem expresso, o trem rápido de passageiros. Ao meio-dia era o trem de passageiros e de carga. Bom, a vida, né, naquela comunidade era marcada não pelo tempo do relógio, mas pelo tempo do trem. Porque era o trem que fazia com que as pessoas se movimentassem, era o trem que trazia as novidades, era o trem que trazia os produtos, era o trem que trazia, né, os visitantes, era o trem que trazia os estudantes que voltavam para passar o feriado, o fim de semana, né, com as suas famílias. Tá? Então, esse é um conceito de tempo, né, que é um tempo, na realidade, definido por uma região. E aí quando eu falo disso, eu introduzo o segundo conceito, né, de análise, o segundo parâmetro de análise, que é a questão do espaço. O que é esse espaço que a gente tem? Né? Primeira questão do espaço é essa divisão, essa dicotomia entre o urbano e o rural, que eu já falei. Né? Nós já ouvimos até hoje, se eu não me engano, em torno de 13 ou 15 depoimentos de pessoas do Rio de Janeiro, de várias partes do Rio de Janeiro. Quer dizer, a gente tem Leblon, Copacabana, Laranjeiras, Madureira, Campo Grande, Niterói, Flamengo, e ouvimos pessoas de várias classes sociais. Né? Nós ouvimos donas de casa, pessoas comerciárias aposentadas, porteiro, comerciantes, um general,
uma gama bastante variada. Essa nossa amostra ela é mesmo aleatória. A outra dicotomia que a gente tem é a dicotomia entre Zona Sul e Zona Norte. As práticas de escuta no rádio variam muito de acordo com a sua função social, com o seu lugar social. Então, um dado que você tem, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando como prática de escuta e lugar social, o rádio, na realidade, embora ele tenha vencido todas essas barreiras que eu citei, do analfabetismo, né, da questão do urbano e do rural, ele ainda começa... 5 minutos? Tá bom. É a questão do tempo psicológico. Ele ainda era um veículo caro quando começa, né? Nos anos 20, anos 30 também. Então, o período áureo dele coincide ainda com um momento em que nem todo mundo tem acesso, tem direito a ter um rádio, tem condições de comprar um rádio. Então, você tem a instituição do rádio vizinho. O que é o rádio vizinho? São as pessoas que saem, né, das suas casas e vão ao vizinho, vão a um lugar mais próximo, vão às vezes até um bar ou uma igreja, né, e tem a sua audição. Ouvem a novela, ouvem um rádio-jornal, ouvem um programa de sua preferência, que é um processo de socialização. Na realidade, o rádio só se torna popular mesmo, gente, no final dos anos 50, com o Juscelino Kubitschek, quando você tem um poder aquisitivo bastante razoável, na história do Brasil é o melhor poder aquisitivo do salário mínimo, que permite aos trabalhadores comprarem o seu radinho de pilha. Tá? Isso acontece na segunda metade da década de 50, e já é um rádio transistorizado. Mas isso é curioso porque é já no final da fase áurea do rádio. A outra dicotomia, que é a dicotomia dos artistas, né, que a gente repara, constata, que é, por exemplo, a dicotomia Emilinha Borba versus Marlene, né, duas cantoras que simbolizam comportamentos distintos. A Emilinha, aquele comportamento mais comportado, né, mais discreto, mais conservador, não podia revelar a sua vida afetiva, né? Na realidade, a vida dela era a vida dos fãs. E a Marlene, uma cantora mais voltada para a modernidade, para uma certa crítica social, embora não muito forte. E isso mobilizava demais os ouvintes. Tá? Como eu sei que eu só tenho agora 3 ou 4 minutos, e eu acho importante citar aqui algumas coisas, eu não vou poder falar dos personagens, mas eu queria só terminar assim, dizendo 2 ou 3 coisas importantes. Primeiro é que, na questão do tempo, uma das grandes dificuldades que a gente tem é o seguinte: não se iludam que toda vez que a gente entrevista alguém, tá, a narrativa dela sobre o passado, tá, sofre uma influência brutal do tempo presente. Na realidade, quando as pessoas falam do passado, quando as pessoas falam dos anos 40, dos anos 50, elas têm, na realidade, o crivo do tempo atual. Quer dizer, seria uma grande utopia, uma grande ilusão pensar que nós estamos resgatando, na sua totalidade, o relato, né, o que se passou nos anos 40 e 50. Não. Né? A gente tem aí uma intermediação muito forte, que é a questão do tempo presente. As pessoas fazem censura, sim. Né? As pessoas esquecem, quer dizer, o silêncio é marcante nessas entrevistas estruturantes. São entrevistas que têm um roteiro, mas que há uma liberdade para que os entrevistados se manifestem. Esse é um aspecto. O segundo aspecto que eu acho muito interessante, que não estava previsto, mas que foi uma contribuição muito relevante de uma das entrevistadas, é a questão do poder do botão. Aquilo que eu chamei de poder do botão. O que é o poder do botão? Ora, num período em que só havia um aparelho de rádio no lugar, né, não era qualquer pessoa que poderia chegar a qualquer momento e ligar o aparelho. Né? E mais do que isso, escolher a programação. Então tem aqui um dos relatos, né, que passaram aí justamente sobre essa questão do poder do botão. Né? Era o chefe de família, né, ou a mãe, né, a dona da casa, que exercia esse direito. Né? Só mesmo quando o rádio
passa a ser um veículo individual, ou volta a ser um veículo individual, porque nos anos 20 ele era individual, é que você tem essa questão do poder do botão. Então, era mais ou menos como se vocês estivessem numa casa só um computador, né? E o horário de utilização do computador e os sites que vocês pudessem visitar, né, fossem controlados por uma pessoa só da família, né? Era mais ou menos isso que você tinha no rádio. Ainda assim, né, ele foi um elemento altamente revolucionário, transformador no seu sentido. E eu entendo ainda que ele é um elemento transformador e revolucionário. Eu terminaria aqui citando o Mário Kaplun, né, que é o pai do Gabriel, que esteve aqui ontem na palestra pela manhã, com duas frases e um conceito. O primeiro é um conceito do Kaplun. O Kaplun disse que o rádio não apenas tinha, como tem hoje, uma grande capacidade de efeito multiplicador. O que eu estou chamando de efeito multiplicador? É porque quando você tem um veículo que tem uma grande credibilidade, essa informação que é transmitida por ele, ela ganha uma fronteira, ultrapassa uma fronteira, ela ganha um espaço que é superior ao do número de ouvintes. Porque os ouvintes multiplicam essa informação. Quer dizer, aqueles conceitos que são transmitidos pelo rádio são repassados para outras pessoas que não ouviram aquele programa, que não ouviram aquele conteúdo. Tá? E isso até hoje. Isso até hoje. Quer dizer, a televisão, claro, ela hoje está, segundo o IBGE, no número de lares superior ao rádio, a coisa de um tem 97%, o outro tem 95%, perde para o fogão ainda. O fogão ainda é o utensílio com maior presença nos lares brasileiros, mas ela atende uma população de baixa renda que é muito significativa e que é, na realidade, o Brasil. Quer dizer, o Brasil é composto, em sua grande maioria, por pessoas das faixas, dentro da faixa de consumo, C, D e E. A e B são exceções. Então, o rádio, nesse sentido, é muito mais representativo. E eu terminaria dizendo as duas frases do Kaplun. Uma é uma frase curiosa, que eu acho muito legal, já que a gente está no meio dos professores. O Kaplun dizia o seguinte: só existe uma coisa pior do que uma aula chata. É essa mesma aula transmitida pelo rádio. Quer dizer, é para mostrar que o rádio também tem as suas limitações, né? É muito difícil você ensinar análise combinatória, né, pelo rádio. A outra frase que eu já passei, que já passou aí, né, não tem problema, não precisa voltar, é a de que ele compara o rádio a uma ampla estrada, né, pela qual ele tem o prazer de transitar. É isso, muito obrigado. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã.